Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui com o professor Fabrício, aula de ciências, falando sobre o sistema digestório, parte 2, especial aqui para os alunos da quarta etapa, da Escola Estadual Almirante Barroso, que acompanham a aula aqui pelo meu canal no YouTube. Tá? Só relembrar que na aula passada fizemos a primeira parte sobre o assunto do sistema digestório, e estudamos aí sobre a boca, estudamos sobre o esôfago, estudamos sobre o estômago também, a ação de enzimas e também falamos sobre a digestão mecânica. Tá? Então hoje a gente faz a segunda parte do assunto, tá? Tratando aí especialmente do intestino delgado, intestino grosso e também das glândulas anexas. Tá? Então vamos lá. Primeiro falar sobre o duodeno. Tá? O que é o duodeno? O duodeno é uma parte que estou marcando, estou mostrando para vocês aqui. Esse aqui é o estômago. Nós falamos do estômago na aula passada, aqui o esôfago, né, por onde o alimento é empurrado até o estômago. E quando o alimento chega aqui, ele vai passar por um processo de digestão das enzimas aqui do estômago, né? E após esse processo, né, onde o alimento, esse bolo alimentar, ele é chamado de quimo, tá? Ele vai passar para o intestino delgado. E a primeira parte do intestino delgado, essa parte que eu estou mostrando na imagem para vocês, é chamada de duodeno. Tá? Duodeno é onde acontece, apesar do intestino delgado ser bastante extenso, nessa parte, no duodeno, é onde acontece a maior parte da absorção dos nutrientes dos alimentos. Tá? Então é a primeira parte do intestino delgado. Tá? Nós temos aqui a ação de uma secreção chamada bile. Tá? Bile é produzido pelo fígado. Tá? Ele vai ser armazenado em uma outra estrutura chamada vesícula biliar. Tá? E a vesícula biliar lança esse líquido, né, essa bile, diretamente aqui no duodeno, certo? Então, o que acontece é que a bile, ela tem a função igual de um detergente. Ela vai degradar, emulsificar as gorduras, tá? As gorduras que estão nos alimentos, tá? Então, é nessa parte que acontece a degradação, a quebra da gordura. Então, a bile tem a função muito parecida com a função de um detergente, tá? Quando a gente está limpando, tá? De fazer a quebra da gordura, tá? Também no duodeno nós temos a ação do suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, tá? E também a quebra de carboidratos, proteínas, gorduras, como nós já falamos, pela bile, e ácidos nucleicos. Tá? Nós temos também aqui a absorção de parte da água, tá? E também a ação de outras enzimas, como a amilase pancreática, a lipase pancreática, tripsinogênio, quimitripsinogênio e nucleases. Tá? São essas enzimas que agem aqui no duodeno. Não se preocupem com os nomes das enzimas, tá? Isso não vai ser cobrado de vocês de uma forma forte. O que eu preciso é que vocês entendam o que acontece em cada órgão, tá? Em cada parte do sistema digestório. Então não se preocupem com o nome das enzimas, né? Que são muitas, são nomes complicados, então isso a gente não vai aprofundar. Intestino delgado. Continuando depois do duodeno, daquela parte inicial, o intestino delgado ele continua, né? E ele vai, como nós falamos há pouco, que o duodeno ele é responsável pela gestão e absorção, o restante do intestino delgado também. Tá? O intestino delgado ele é formado por três partes principais, uma nós já vimos aqui, né, que é o duodeno. Tá? Ele também é formado pelo jejuno, que é uma parte central, e a parte final chamada de íleo. Tá? Então, é duodeno, jejuno e íleo. São as três partes que compõem o intestino delgado. Tá? Durante o percurso
desse bolo alimentar no intestino delgado, vai ser produzido um suco chamado suco entérico. Tá? Eles vão ter algumas enzimas, como as peptidases, que vai ter a tripsina, e carboidrases e lipases, que vão aí quebrar os carboidratos e vão quebrar as gorduras também. Tá? Os carboidratos que são os açúcares, tá? Vão ser quebrados também no intestino. Acontece também no intestino delgado um processo chamado quilificação. Tá? Quilificação é uma mudança desse bolo alimentar que era chamado de quimo lá no estômago e agora é chamado de quilo. Tá? Passou de quimo para quilo. Isso porque acontece em boa parte. Então, pessoal, no processo de quilificação acontece essa mudança, né, do bolo alimentar, ele muda de característica física, química principalmente, ele vai passar de quimo para quilo. Tá? É só uma denominação para essa mudança que vai acontecer nesse bolo alimentar, tá? Onde ele vai estar em processo de degradação dos alimentos, tá? E de absorção desses nutrientes. Tá? Outra coisa importante sobre o intestino, sobre o órgão em si, é a presença de vilosidades. Tá? Vilosidades. Essas vilosidades são elas que ajudam no processo de absorção após a digestão. Olha a imagem aqui. Você está vendo, essa imagem é como se fosse uma figura microscópica. Se a gente pudesse ampliar bem a parede do intestino, a gente iria observar ele assim. Tá? Isso aqui são vilosidades e são essas vilosidades que aumentam a superfície de contato do intestino com o alimento e fazem com que ele possa absorver melhor os nutrientes dos alimentos. Tá? Então ele é cheio, possui muitos vasos sanguíneos que recolhem esses nutrientes e levam esses nutrientes para a corrente sanguínea. O intestino delgado, tá? Aqui umas imagens, tá? Só para a gente ilustrar imagens do intestino delgado, das vilosidades intestinais, tá? Aqui, ó, para que a gente possa aqui uma ampliação da maior ainda, né, das vilosidades. Aqui são as vilosidades e os vasos sanguíneos que fazem a troca aqui dos nutrientes. E aqui uma imagem realmente de microscópio desse tecido. Continuar. Agora, intestino grosso. Tá? No intestino grosso acontece aí a reabsorção de água e de sais minerais, tá? O que vai determinar a consistência das fezes. Tá? Então, o intestino grosso ele vai formar as fezes, vai reabsorver o que restou, né, de água e de sais minerais desse bolo alimentar. Tá? Então, os alimentos e materiais de secreção atravessam o intestino pelos movimentos peristálticos de seus músculos. Então, aquele mesmo movimento que tem no esôfago, que empurra o alimento quando a gente engole, ele também vai estar presente no intestino. Tá? Mas dessa vez para empurrar todo esse conteúdo que será eliminado através das fezes. Então, outra coisa interessante, importante, que a gente observa no intestino é a presença aí de bactérias que compõem a flora intestinal, especialmente aí no intestino grosso. Tá? Então, nós temos bilhões de bactérias no intestino e essas bactérias são muito importantes no processo de digestão e também na produção de vitaminas, como a vitamina K e a vitamina B12. Tá? E aqui um detalhe, né, de todas as partes, né, que compõem o intestino grosso. Outra imagem um pouco mais completa, né, do intestino, aqui mostrando o esôfago, o estômago, o intestino grosso, intestino delgado, tá? Uma imagem 3D. Bom, nós vamos finalizar o nosso assunto de sistema digestório falando das glândulas anexas, né? Do fígado, da vesícula biliar e depois do pâncreas, tá?
Então, o fígado, ele, como nós já comentamos anteriormente, o fígado ele produz um líquido, né, chamado bile, tá? É uma das funções, né, do fígado, a produção da bile. E essa secreção, né, esse líquido, é necessário para degradar as gorduras, né, que nós falamos há pouco. Então, esse bile ele é produzido aqui, ó, vamos olhar a imagem, produzido no fígado, e ele vai passar por esses canais e vai ser armazenado aqui na vesícula biliar, tá? E ele depois é lançado diretamente aqui no intestino, tá? Por outro canal, tá? Então esse canal, a vesícula biliar, ela faz a ligação do fígado com o duodeno, né? Parte aqui do intestino delgado. O pâncreas é uma glândula que faz parte do sistema digestório e também faz parte do sistema endócrino, tá? Ele produz o que nós chamamos de suco pancreático, age no processo digestivo, pois ele possui diversas enzimas digestivas e é responsável pela produção de alguns hormônios, como a insulina. É importante aí para o controle dos níveis de açúcar no sangue. Aqui outra imagem do pâncreas. Vocês observam que o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas estão bem próximos uns dos outros aqui, já praticamente interligados com o intestino delgado aqui, com essa parte inicial que é o duodeno, né, lançando todas essas enzimas aí diretamente para fazer, para realizar o processo de degradação e também de absorção de substâncias. Bom, pessoal, para finalizar aqui a nossa aula, porque essa imagem aqui mostrando um resumo de tudo que nós estudamos até aqui, né? Tanto no primeiro vídeo quanto no segundo. Então é importante que você faça sempre uma revisão, assista o vídeo quantas vezes for necessário, façam anotações, pausem o vídeo, tá? Para olhar as imagens, certo? Então vamos fazer rapidamente esse resumo para a gente finalizar o conteúdo de todas as partes aqui do sistema digestório. Falando da boca, né? O alimento entra no canal, alimentar através da boca, é mastigado pelos dentes que dividem os alimentos em pedaços menores. O alimento é misturado com a saliva que contém enzimas. Bom, aqui, então depois é o esôfago, né, que é esse tubo, tá na cor verde, que conduz o alimento até o estômago, que é o órgão muscular, né, onde os alimentos são misturados com o suco gástrico e vai acontecer aí também um processo para digerir, né, de digestão de alimentos e matar bactérias, né, o ácido clorídrico que está no estômago, ele faz isso também, tá? Vamos lá, intestino delgado, tá? O alimento é misturado com enzimas digestivas e bile no intestino delgado. As enzimas aceleram o processo de digestão, os nutrientes são absorvidos na corrente sanguínea. Intestino grosso. O intestino grosso é constituído por duas partes, cólon e reto. Cólon, a água é absorvida e as fezes são armazenadas no reto até que sejam prontas para serem processadas. E aqui essa região reto, né, onde as fezes são eliminadas. Aí tem o fígado, no intestino, no sistema digestivo. O fígado produz a bile, que ajuda na digestão de gorduras e óleos. A vesícula biliar é onde a bile fica armazenada e concentrada, tá? E o pâncreas, para finalizar, que são os catalisadores biológicos chamados de enzimas, são produzidas no pâncreas. As enzimas digestivas aceleram a degradação de grandes moléculas de nutrientes, tá? Então aqui todo o processo, todo um resuminho aqui do que nós falamos nesse assunto, tá? Então aqui também uma tabela, né, mostrando todos o suco digestivo, saliva, suco gástrico, suco pancreático, suco intestinal ou entérico, tá? As enzimas que fazem parte deles, tá? Então, por exemplo, saliva, a enzima pitialina, o substrato, que é, ou seja, o nutriente que ela vai degradar,
são os polissacarídeos, né, que é um tipo de açúcar, e vai produzir a maltose, tá? Isso vai para os outros, né? Suco gástrico, suco pancreático e suco entérico, tá? Então isso aqui é só para vocês em pausa, visualizar, né? Olhar, como eu disse, nós não vamos aprofundar, até porque são muitos nomes, tá? Para não complicar o assunto de vocês, certo? Mas é importante dar uma olhadinha para ter conhecimento. Beleza? Então, pessoal, finalizando aqui o assunto de sistema digestório, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.